Olá, eu sou Rudy Solon e o programa Shalom Brasil começa hoje falando sobre as datas que ajudam a explicar um país. Mas eu não estou falando de um país qualquer. Em Israel, o país é explicado por uma das suas datas mais marcantes, Yom HaZikaron, o dia da lembrança, o dia que lembramos os soldados caídos e as vítimas civis dos ataques terroristas. É um dia de luto nacional, silêncio e memória. Mas o que torna essa data ainda mais singular é o que vem logo depois. O Yom HaZikaron acontece no dia 4 de Iyar no calendário judaico, sempre na véspera do Yom Ha'atzmaut, que é celebrado no dia 5 de Iyar, o dia da independência de Israel. A data de Yom HaZikaron foi oficializada pela lei em 1963 e se tornou um marco nacional de homenagem aos que morreram na defesa de Israel e todas as vítimas de terrorismo. Em 2026, o Yom HaZikaron começa ao pôr do sol do dia 20 de abril e termina no anoitecer do dia 21. E o que diferencia o Yom HaZikaron? É a forma como todo o luto domina o país. Em um ritmo coletivo que também remete ao Yom HaShoah, nas duas datas, as sirenes tocam, os carros param e no meio das vias as pessoas se levantam para saudar as vítimas. Os pedestres interrompem o caminho e o silêncio ocupa o espaço público. Mas embora os gestos sejam parecidos para lembrar a Shoah e para lembrar as vítimas do terrorismo e os soldados caídos, essas datas são bem diferentes. A memória que nós dedicamos aos soldados traz um luto vivo, um luto nacional, que antecede diretamente a celebração da independência. E talvez o mais bonito símbolo esteja justamente no contraste. Com o Yom Ha'atzmaut, em poucas horas, Israel passa do recolhimento à comemoração, do luto, à festa, da memória, da perda, à celebração da soberania. E é este o paralelo que mostra que para os israelenses a independência ela não é vista de forma isolada. Ela está diretamente ligada ao sacrifício de quem morreu para que o Estado existisse. Antes da alegria da independência, vem a lembrança daqueles que pagaram o preço mais alto, quase sem intervalo. Israel deixa um dos momentos mais tristes do seu calendário e entra no Yom Ha'atzmaut, a celebração da independência do Estado. E ainda hoje você vai ver o nosso especial do Shalom Brasil. Estamos começando e voltamos já já. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! Yom Ha'atzmaut celebra a independência, mas a independência em um contexto geopolítico desafiador. Muitos acusam Israel de apartheid. Mas será que é assim mesmo? No especial Shalom Brasil de hoje, você vai ver todos os detalhes, como é a vida no país e como a independência traz a integração. E se eu te dissesse que um dos países mais acusados de apartheid no mundo é, ao mesmo tempo, um dos únicos no Oriente Médio onde minorias religiosas, étnicas e sexuais ocupam cargos públicos, servem no exército e participam do sistema judicial? E se a narrativa dominante estiver ignorando dados básicos, dados que estão disponíveis, mas raramente são apresentados juntos? Yom Ha'atzmaut é o dia em que Israel celebra sua independência. E uma pergunta é inevitável: por que acusam Israel de apartheid? Vamos descobrir juntos agora.
No dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel, marcando o início de um novo capítulo da história judaica. A data, que hoje é celebrada como Yom Ha'atzmaut, não surgiu isolada. Ela faz parte de um ciclo que inclui o Yom HaZikaron, o dia em memória dos soldados caídos, criando uma transição direta entre luto e celebração nacional. Mais do que a criação de um Estado, essa data hoje também simboliza uma sociedade diversa. Cerca de 21% da população de Israel é formada por árabes, entre muçulmanos, cristãos e outras minorias. Essa diversidade aparece nas instituições. Mais de 2 milhões de árabes participam da vida política e jurídica. Em 2021, um partido islâmico árabe integrou o governo, um marco histórico. No judiciário, nomes como Salim Jubran, George Carra e Khaled Kabub ocuparam posições de destaque, inclusive na Suprema Corte. E essa presença também chega às forças de segurança, com cidadãos drusos, beduínos e muçulmanos atuando voluntariamente, inclusive em funções estratégicas. No dia a dia, essa integração é visível. O árabe está presente em transportes, serviços públicos, hospitais e universidades. Mais do que acesso, há participação ativa. Os árabes representam mais de 20% dos médicos e mais de 25% dos profissionais em áreas como enfermagem e farmácia. Ao mesmo tempo, o país abriga mais de 300 mesquitas, remunera imãs e mantém tribunais islâmicos dentro de uma estrutura legal do Estado. Esse cenário levanta uma questão central. Como conciliar esses dados com a acusação recorrente de apartheid? Se apartheid é definido pela exclusão sistemática de uma população dos direitos políticos, jurídicos e institucionais, o que exatamente está acontecendo em Israel? O termo apartheid carrega um peso histórico específico, um sistema baseado na segregação racial institucionalizada, onde uma população é excluída do poder político, da justiça e da participação nacional. Mas, ao analisar a estrutura de Israel, o padrão observado é o oposto. Cidadãos árabes não apenas participam, eles influenciam decisões, ocupam cargos estratégicos e têm seus direitos reconhecidos judicialmente, inclusive em ações contra o próprio Estado. No campo militar, figuras como Ghassan Alian e Youssef Mishleb alcançaram posições de comando, algo incompatível com regimes de segregação institucional. No cotidiano, a convivência entre diferentes grupos é visível em espaços compartilhados. Escolas, hospitais, transporte público, onde judeus e outras diversidades utilizam a mesma infraestrutura nacional. Ao mesmo tempo, Israel se destaca como um dos poucos países da região que garante direitos à comunidade LGBT, sendo considerado um dos ambientes mais liberais nesse aspecto, inclusive dentro das Forças Armadas. Esse contraste se torna ainda mais evidente quando se observa que Israel recebe indivíduos que fogem de perseguições em países vizinhos, incluindo membros da comunidade LGBT que enfrentam ameaças em seus locais de origem. Além disso, a Universidade de Haifa destaca-se como a instituição de ensino superior mais diversificada de Israel, onde a pluralidade de árabes e mulheres é um pilar central. A universidade possui a maior proporção de estudantes árabes no país. Entre 40% e 45% do corpo estudantil é composto por cidadãos árabes de Israel, incluindo muçulmanos, cristãos, drusos e beduínos. Qual seria o melhor caminho? Qual seria a nossa saída para poder comemorar muitos e muitos Yom Ha'atzmaut ainda? O modelo da convivência, o modelo da paz, um modelo onde árabes e judeus podem compartilhar o dia a dia. Em Haifa, a gente cresce junto, lado a lado, árabes, judeus,
brincam junto como crianças, se falam como adultos. Modelo dentro de Haifa, as universidades do Technion, a Universidade de Haifa, onde na Universidade de Haifa, hoje, a reitora, Muna Marum, é uma árabe, mulher árabe, que ela coordena hoje todos os estudantes da universidade. Os estudantes, onde mais de 40% são árabes. Então, isso é um modelo que mostra que para ter convivência, temos que trabalhar a educação, temos que trabalhar a oportunidade que essa educação proporciona, como em Israel, que hoje vivem 2 milhões de árabes, tem oportunidade, são médicos, são engenheiros, são políticos, são de todas as áreas, de todos os meios, igual os judeus que lá vivem. Esses vivem em paz conosco, porque a oportunidade para os árabes é a oportunidade que tem todo mundo, igualdade de condições. A educação e as condições iguais vão trazer uma convivência que pode trazer um futuro próspero para essa região. É a única maneira. Chag Sameach, Yom Ha'atzmaut Sameach, que possamos comemorar em paz e por muitos anos. Existem iniciativas específicas como as bolsas Werner Otto, focadas em empoderar mulheres árabes em estudos de pós-graduação e promover sua mobilidade social. Ainda assim, a narrativa internacional frequentemente ignora esses elementos, reduzindo uma realidade complexa a uma única acusação. E isso levanta uma pergunta inevitável. Por que dados tão centrais sobre a estrutura social e política de Israel são frequentemente deixados de lado? A resposta pode não estar apenas nos fatos, mas na forma como esses fatos são selecionados, apresentados e amplificados. Porque quando uma sociedade permite que minorias votem, governem, julguem, sirvam nas Forças Armadas e participem da vida nacional, a definição de apartheid deixa de ser uma descrição e passa a ser uma disputa de narrativa. Yom Ha'atzmaut não é apenas uma celebração da independência de Israel, é também um retrato de uma sociedade construída sob tensões, diversidade e contradições. Uma sociedade onde diferentes grupos convivem, discordam, participam e moldam o futuro do país, cada um à sua maneira. Diante disso, a pergunta que permanece não é apenas sobre Israel, mas sobre como escolhemos interpretar os fatos. E aqui no Shalom Brasil, a verdade importa e você importa. Até a próxima, Shalom Brasil! Rabino responde. Em tempos de polarização extrema, famílias se dividem por política e ideologia. Qual é o conselho do judaísmo para quem quer manter vínculos sem abrir mão de seus valores? A resposta é uma. Seres humanos podem discordar. Claro que ninguém está igual ao outro. Deus criou as pessoas com um semblante diferente e com ideias diferentes. Mas o principal é se lembrar que cada um foi criado ao semblante divino. Cada um tem uma faísca divina. Cada ser humano pode ser até teu inimigo, você não gosta tanto, mas ele tem uma faísca divina, ele tem uma alma. Então não é porque você não concorda com ele ideologicamente, ou você é da extrema direita, ele é da extrema esquerda, ou ao contrário. Não te permite nenhuma violência, nenhum abuso verbal, tem que ter o respeito. Pode discordar, sim, boas ideias, várias ideias, vem de um brainstorm, cada um fala a sua, tem uma conclusão, tem a tese, tem a antítese, tem a síntese, tudo bem. Isto pode ser, isto é respeito, mas lembrar-se que cada ser humano foi criado com semblante divino. E isto somente vai funcionar se em todas as escolas, em todos os lugares se ensina os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou eterno teu Deus. Qual é o próximo nas tábuas? O 6º, não matarás. Se você entende que cada ser humano foi criado à imagem de Deus, você não mata.
Se você entende que não pode servir outros deuses e traí-lo, você não vai trair sua esposa. Em outras palavras, tem que ter uma autoridade suprema. Quando tem isto, os seres humanos podem conviver em paz. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. E o fim de semana começou bem, com um cessar-fogo entre Israel e as forças do Hezbollah no Líbano. Não é um cessar-fogo entre Israel e o Líbano, porque Israel e o Líbano não estão em confronto. Israel não realiza ações contra o governo libanês, nem contra as forças armadas libanesas, e sim contra forças do Hezbollah no território libanês. A ocupação israelense do sul do Líbano está voltada para a eliminação de bases do Hezbollah, de vilarejos a partir do qual a organização terrorista organiza ataques contra o território israelense. Isso está refletido também na primeira rodada de negociações entre um representante israelense e um representante libanês desde a década de 1980, quando Israel acreditou que poderia fazer a paz com um governo libanês liderado pelos maronitas cristãos. Quem sabe agora isso realmente acontece. E no fronte do Irã, talvez as coisas voltem a um ritmo de negociação neste fim de semana. O presidente Trump diz que o Irã tem demonstrado flexibilidade. Estão negociando um prazo para a suspensão do programa nuclear iraniano, o que já é um avanço, porque até o último passo nas negociações anteriores, o Irã se recusava a discutir o assunto na sua totalidade. Agora talvez seja uma questão de encontrar um meio termo, a retirada do urânio enriquecido do Irã e a permissão para que o Irã consiga utilizar urânio enriquecido até 20% para os seus equipamentos médicos. Mas o fato é que o presidente Trump tem batido o pé em relação a qualquer possibilidade de o Irã retomar um programa nuclear que tenha finalidades militares. A paz não está garantida, mas o cessar-fogo continua mantido no Golfo Pérsico, com os Estados Unidos bloqueando qualquer navio que venha de um porto iraniano ou esteja se dirigindo a ele. Por hora, não houve nenhum incidente violento no Golfo. E após a celebração do Dia em Memória do Holocausto nessa semana, na semana que se inicia, haverá a celebração em memória dos soldados caídos desde 1860 em todos os eventos que envolvem a segurança israelense, para logo depois entrarmos nas festividades do aniversário da independência de Israel. É uma trajetória que vai do dia da tristeza e da lembrança para o dia da alegria e dos festejos, e desejo a todos um Yom Ha'atzmaut Sameach. Até a próxima semana. A seguir, o ato de Yom HaShoah no Memorial do Holocausto.
Hitler odiava judeus. 6 milhões de pessoas. E no começo, ninguém achou isso grave. Ninguém acordou um dia achando normal odiar judeus a ponto de matar milhões. Aos poucos, com silêncio, com negação, com gente dizendo, isso nem é tão grave assim. E hoje eu tô aqui, no Memorial do Holocausto, no dia de Yom HaShoah, com sobreviventes reais. Gente que viveu aquilo, que perdeu família, nome, identidade e que ainda assim está de pé, olhando nos olhos da próxima geração para dizer 2 palavras. Nunca mais. 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 O maior erro que a gente comete é achar que o antissemitismo não existe mais. Que o ódio acabou junto com a guerra, mas ele não acabou. Ele só trocou de nome, de plataforma, de discurso, narrativa. Enquanto tem gente que faz silêncio, ele cresce. E esse evento não é só para a comunidade judaica, é para qualquer pessoa que acredita que nunca mais é uma promessa, não uma frase bonita. Compartilhe esse vídeo, porque lembrar também é um ato de resistência. A comunidade judaica se reuniu no Bom Retiro em uma cerimônia emocionante, acompanhada de sobreviventes da Shoah. Veja como foi o ato central de Yom HaShoah na comunidade judaica de São Paulo. Num tempo em que o ódio volta a ocupar espaço no debate público, lembrar não é apenas olhar para o passado, é assumir uma responsabilidade no presente. Em São Paulo, a comunidade judaica se reúne no Memorial do Holocausto de São Paulo para o ato de Yom HaShoah, data dedicada à memória das vítimas do Holocausto. A cerimônia homenageia os judeus assassinados na Shoah e reafirma o compromisso coletivo, manter viva uma história que não pode ser apagada, relativizada nem esquecida. O acendimento das velas é um momento emocionante que a gente lembra, infelizmente, dos nossos irmãos que não estão mais presentes aqui conosco. Perdemos 6 milhões e essas velas representam essas almas sagradas que infelizmente foram brutalmente assassinadas por uma única razão, por serem judeus. E é um momento de uma reflexão que a gente pensa um pouquinho aonde que a maldade humana pode chegar. Quando a gente se aprofunda um pouco na história do Holocausto, o que o nazismo causou, a maldade sem limites. E quando a gente conta e repete e ensina isso para as próximas gerações, essa é a maneira que a gente garante que isso jamais se repita com nenhum outro povo. Sou vítima do terror nazista. Hoje, ao anoitecer, nós estamos celebrando 83 anos desde que heróis do gueto de Varsóvia se levantaram contra o regime nazista. Yom HaShoah, dia do Holocausto, lembrando os 6 milhões de judeus que pereceram no regime nazista por único motivo de terem nascido judeus. Nós todos devemos tomar forças para unir-nos, para combater o antissemitismo que está recrudescendo aqui. Quem você não quer fazer a você, não faça o próximo. Essa é a máxima da nossa religião judaica. Nós, parceiros, Federação Israelita do Estado de São Paulo, a CONIB, a Stand With Us, a Agência Judaica e o Memorial do Holocausto, a gente está dando um exemplo de união. Somos mais fortes quando estamos juntos. A nossa identidade tem que estar lá no alto, porque para combater o antissemitismo, só tendo orgulho de quem a gente é. E a gente é muito, porque a gente rememora um tempo tão difícil, mas se você for pegar a energia desse local agora, você vai sentir que é uma energia do bem. O que a gente quer é isso, que os jovens sintam essa energia de união e de que a gente pode sim vencer esses desafios tão desagradáveis que são esse preconceito
que infelizmente continua tão forte, mas a gente supera. Olha, é muito importante que nós tenhamos aqui muitas representações, inclusive internacionais, num momento que a gente observa o Yom HaShoah, relembra os temas todos derivados do Holocausto, mas mais do que tudo, hoje parece que se tornou uma coisa mais contemporânea do que nunca. É importantíssimo que a gente esteja muito atento aos sinais de naturalização do ódio, desse retorno ao antissemitismo tão forte e que parece que perdeu o custo reputacional. Então, a importância de tantas organizações aqui presentes, acho que reforça o tema e a presença dos jovens aqui também muito importante. Um dos momentos mais simbólicos da cerimônia é o acendimento das 6 velas. Na tradição desses atos de lembrança, elas representam em conjunto os 6 milhões de judeus assassinados durante o Holocausto. Mais do que um gesto solene, o rito expressa luto, continuidade e testemunho. Ao reunir líderes, sobreviventes, familiares e jovens das Noot, o Yom HaShoah também reforça a importância de transmitir essa memória às novas gerações, especialmente em tempos de desinformação e crescimento do antissemitismo. Estamos em Yom HaShoah hoje. Eu tenho muitas mensagens para o Yom HaShoah, porque o Yom HaShoah, para mim, personalmente, significa muito, porque eu sou a segunda geração do Holocausto. Meu mãe, meu pai são sobreviventes do Holocausto. Mas hoje temos que falar sobre o presente. E o que está acontecendo hoje? Estamos olhando nos olhos o que pode acontecer ao Estado de Israel, ao povo judeu, enquanto não temos defesa. Não somos unidos com essa tarefa, enfrentar todos estes actos de antissemitismo, enfrentar o fenômeno do Irã, que quer destruir o Estado de Israel, e também atacar o povo judeu. Aqui no Memorial, nós recebemos diversos alunos, escolas públicas particulares, com visitas mediadas. A gente acredita que a educação é o melhor caminho para se resgatar a memória viva, a memória dos que se foram, cada história dos nossos sobreviventes, para que essas memórias sejam resgatadas e passadas adiante, para que jamais se repita o que aconteceu. Bom, eu acho que o Dia do Holocausto ele é uma data sempre a ser lembrada para o resto da vida, porque o Holocausto aconteceu há pouco tempo em termos históricos e já há hoje cada vez mais pessoas que negam o Holocausto ou que tentam repetir o que aconteceu lá com o crescimento do antissemitismo de uma forma desenfreada. Então, nós temos que estar sempre unidos. Sobreviventes que ainda estão conosco, infelizmente, pela idade, estão indo embora, mas nós temos que continuar cultivando essa data, trazendo jovens, trazendo pessoas para que fique marcado na nossa história e na história da humanidade, de que nunca mais isso pode acontecer. Nós vamos lutar até o final para que não aconteça. Além da cerimônia principal, aconteceu a abertura da exposição Eles Nos Deram Esperança de Novo, de George Legman, um sobrevivente do Holocausto. O ato reúne diferentes entidades da comunidade judaica, entre elas Memorial do Holocausto, Agência Judaica, Stand With Us Brasil, Federação Israelita do Estado de São Paulo e a CONIB. A proposta é transformar memória em presença pública, educação e reflexão. E o que a gente precisa fazer é triplicar o que a gente já está fazendo. Mais palestras, mais livros, mais instituições, mais atividades. E uma hora, pelo menos a gente vai evitar que piore. E um dia de manhã a gente vai, junto com legislações e atividades, fazer com que o brasileiro finalmente entenda que antissemitismo é inadmissível e que a memória do Holocausto é aqui para ficar. Olha, a mensagem ela é muito simples e direta, né? Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 250 sobreviventes que ainda estão vivos e cada ano eles vão embora, não? Alguns deixam de viver. Então nós temos que manter essa tradição de marcar essa data para todas as gerações, é uma obrigação. Eu acho que essa é uma mensagem permanente, porque
a todo momento existe a tentativa de esquecimento, né, de revisionismo. Então, essa data ela é muito fundamental. E estar sempre junto com aqueles que, infelizmente, foram mortos. 6 milhões de judeus e quase 1,5 milhão de crianças. Essa exposição é uma exposição inédita, feita pelo governo alemão. Nunca houve algo semelhante nos 82 anos, depois do término da Segunda Guerra Mundial. E é uma primazia para o Brasil. Essa exposição veio de lá, já feito em português do Brasil e em inglês. E eu irei inaugurar essa exposição na Alemanha daqui 2 semanas, portanto é algo inédito. Temos que mostrar que nossa comunidade judaica, estamos inseridos na grande comunidade brasileira e a única coisa que nós queremos é que respeite a nossa religião, a nossa maneira de ser, porque nós respeitamos e somos gratos à grande comunidade brasileira. O Yom HaShoah não é apenas uma cerimônia da comunidade judaica, é um chamado universal à consciência. Ao recordar as vítimas de Shoah, o ato reafirma o valor da dignidade humana, da liberdade e da responsabilidade histórica. Em São Paulo, a memória ganha voz, rito e presença para lembrar que o esquecimento nunca pode ser uma opção, porque quando a memória se cala, a intolerância encontra espaço para crescer. É curioso, né, que hoje em dia sou comparado com sobreviventes do Holocausto. E eu acho que a mensagem é o principal aprendizado que eu tenho com eles, que apesar de todo o ódio, toda a raiva que a gente viveu e presenciou, né, na pele, de que o amor, a paz e a resiliência, ela está acima de tudo. Que a gente precisa conscientizar a sociedade, eu não falo só a sociedade judaica, mas a sociedade maior, que isso não pode acontecer nunca mais. Quando nos dias de hoje a gente ainda vê judeus serem discriminados por serem judeus, negros serem discriminados por serem negros, ou qualquer outra minoria sendo discriminados ou sendo vítima de ato de intolerância somente porque pertence a uma minoria, parece que tudo o que aconteceu durante o nazismo e durante o Holocausto não teve importância. E cada pessoa que faleceu ali tinha uma história, tinha uma família, tinha algo que podia ter trazido para melhorar o nosso mundo. Então, a grande mensagem é que a gente consiga construir esta lembrança em atos, para que cada um faça a sua parte, para que as pessoas possam viver em harmonia e sem qualquer tipo de discriminação. Ouvir um sobrevivente é uma coisa que enriquece a vida de todos nós, porque nenhum de nós pode ter certeza de que nunca vai ter que passar pela experiência da sobrevivência. É uma experiência enriquecedora você ouvir aquilo que os sobreviventes têm a contar, principalmente os sobreviventes do Holocausto. As torres do Congresso Nacional em Brasília estão iluminadas com a frase Holocausto Nunca Mais, em homenagem ao Yom HaShoah, o dia da lembrança do Holocausto. A iniciativa, promovida pela Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, com o apoio do Senado Federal, transforma um dos principais símbolos da democracia brasileira em um marco de memória e responsabilidade coletiva. Neste ano, a mensagem ganha ainda mais urgência. O relatório de antissemitismo no Brasil 2025 aponta um aumento de 149% nos casos registrados do país, consolidando um novo patamar de preocupação. Ao mesmo tempo, os dados revelam um desafio profundo. Pouco mais da metade dos brasileiros consegue definir corretamente o que foi o Holocausto, e a grande maioria nunca teve acesso a atividades educativas sobre o tema. Mais do que um gesto simbólico, a iluminação é um alerta. Ao iluminar o Congresso Nacional com a mensagem Holocausto Nunca Mais, o Brasil reafirma que lembrar é um ato de responsabilidade e que combater o antissemitismo e toda forma de intolerância é parte fundamental da defesa da democracia. A seguir, a sessão de autógrafos do livro Mufal Haddad.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Elia Cohen foi uma das vítimas do terrorismo do Hamas e ficou refém deste grupo extremista na faixa de Gaza. Ele esteve no Brasil para lançar o seu livro Mufawwadat. E veja como foi a sessão de autógrafos na livraria do shopping Pátio Higienópolis. Depois de sobreviver a 505 dias em cativeiro nas mãos do grupo terrorista Hamas, Elia Cohen transforma dor, resistência e memória em livro, e essa história acaba de chegar ao Brasil. A obra Mufawwadat foi lançada em São Paulo com a presença do autor e transforma um relato individual em um marco público de memória, testemunho e conscientização. Ao publicar no país a história de Elia Cohen, sequestrado nos ataques de 7 de outubro de 2023, a editora Mayanot amplia o acesso do público brasileiro a uma experiência real dos efeitos humanos do terrorismo e dos conflitos contemporâneos. O lançamento também contou com a presença de Ziva Abud, sua companheira. Não se trata apenas de ler sobre um caso internacional, mas de encontrar no Brasil personagens reais dessa história e ouvir um testemunho que atravessa trauma, resistência e reconstrução. First of all, for me it was important to release it, especially in Brazil, because every place that we have been, I felt like I tried to convince people to understand what happened. So many people told me that the Nova Music Festival doesn't happen and the October 7 didn't happen. And for me to come here and to understand how many Brazilian people really believed in Israel and believe in the Jewish community and want to see the truth and want to support Israel. My story is not just about suffer and about violence, it's about hope, because what I went through doesn't matter because I'm here right now and I'm alive and I'm smiling. Eu acho que esse é um livro muito especial, muito único, uma coisa assim, não dá para comparar com nenhuma outra obra, porque estamos falando de alguém que sobreviveu, que aconteceu com ele. Ele estava no cativeiro do Hamas durante 505 dias. Ele está contando tudo de primeira mão, é muito forte, as lições são muito fortes. Eu acho que foi um privilégio, né, para nossa editora. Qualquer um que vai ler vai trazer muita inspiração. O livro traz reflexões sobre reconstrução após o trauma, além de abordar as dinâmicas psicológicas entre vítimas e captores em situações extremas. Isso faz com que a obra não seja apenas uma biografia, mas também um instrumento de compreensão pública sobre o que significa sobreviver física e emocionalmente a um cativeiro. No Brasil, o lançamento dá visibilidade a histórias reais sobre os efeitos humanos dos conflitos e reforça uma cobertura que combate a banalização da violência e recoloca o foco nas vítimas, na memória e na verdade dos fatos. É uma oportunidade muito especial poder trazer para o Brasil o Elia Cohen e a Ziva Abud, dois jovens que enfrentaram momentos duros, difíceis, literalmente o inferno na terra, tudo que ele passou. E com tudo isso, hoje ele vem, ele espalha luz, ele espalha amor, ele espalha bondade, ele dá uma mensagem de fé, de coragem, de positivismo. É um exemplo, não só para a comunidade, mas é um exemplo para toda a sociedade, principalmente para aqueles que se dedicam no trabalho ao combate ao antissemitismo. Ele viu de perto como que é importante a gente manter a identidade, manter a fé a todo momento, mesmo nos momentos mais duros. E ele se emocionou muito conhecendo a comunidade de perto. Ele veio no Memorial do Holocausto, viu o trabalho. E é um privilégio para a gente poder reconhecer tudo que eles fazem e receber com todo esse carinho que eles merecem. A importância deles para o Memorial do Holocausto e a importância de ter trazido eles para cá é como ele próprio disse no memorial ontem e hoje que ele esteve lá. Quando ele olha para as fotos dos sobreviventes ou não sobreviventes do Holocausto, ele relaciona com ele na medida que ele também foi maltratado, os cabelos dele foram cortados, ele mal comia, morria de sede
saudades da família, e ele só estava ali por ser judeu. Apesar dele falar que muitas pessoas não judias e nem israelenses foram sequestradas. Qual é o pior que o preconceito pode fazer? O Elia falou, qual era a filosofia dos palestinos ali, né, que são islâmicos? Que só pode viver quem acredita em Alá. Alá é Deus. Deus é o mesmo para todas as religiões. Mas no fanatismo deles, só merece viver quem acredita na religião deles. São os fanatismos. A gente quer combater isso, juntar as pessoas diferentes e entender que nós somos um povo só, todos filhos de Deus. Além da situação política importante que a gente está passando aqui, existe um lapso de informação muito grande entre Israel e o Brasil, não só entre a comunidade judaica como a comunidade não judia. Porém, esse tipo de relato pessoal, esse tipo de relato individual, histórico de pessoas que estavam ali, é importante até mesmo para os historiadores futuros compreenderem qual que era a situação, como que foi de pessoa para pessoa. Então eu acho que tem essa beleza e importância atual para haver a decisão política hoje, quanto do relacionamento das pessoas do futuro com o hoje. E eu acho que mostrar essas histórias de superação em momentos de conflito, em momentos de extrema dificuldade, pode realmente aproximar mais as pessoas da religião, da metafísica, de Deus em geral. A seguir, fontes. I love this insight that they say over in the name of one of the great Hasidic masters. I even heard somebody say it in the name of the Holy Rebbe Levi Yitzchak Barditchev. Why is it that Jews love drinking coffee in the morning? In Yiddish, the word for coffee is kave. And what is a coffee made up of? The coffee beans are bitter. The sugar is sweet. The water is hot. And the milk is cold. During the day, you may have moments that are sweet as sugar, bitter as coffee beans, hot and warm and geschmack as hot water, and cold as cold milk. You may become disoriented. The power of a Jew is you take these four ingredients, you put them together. You create from them a kave, a coffee, and you make a bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shehakoil niya b'dvarai. The bitter coffee beans, the sweet sugar, the hot water, the cold milk, shehakoil niya b'dvarai. It's all part of His presence, His energy, His word. And together you have a kaveh el Hashem. Hope and look out to Hashem. I was once leaving the Kaisel, and a Jew came over to me, and he says, Mr. Chamagid, you speak. So let me tell you a word. It was Rosh Chodesh. He said, let me tell you an epiphany that I had during Hallel. During Hallel we say, this day Hashem made. Let's rejoice and celebrate in this day. And he said an epiphany that came in is that it's actually talking about every single day. When you look at a day, you gotta say this. You see this day? Also Hashem. Hashem is the one who made this day. Sometimes I wake up on my right side, sometimes I wake up in a bad mood, sometimes the day is going gewaldig, and sometimes the day starts off on the left foot. We all have different types of days. Sometimes you have a curveball. This day was made by Hashem, and therefore, enjoy it, celebrate it. Take a creature out of its natural environment, and it will be lost, estranged, confused. But in that very same place, another creature will find itself totally at home.
always yearning and wanting to return there. Jeder sind Matten Teile, was der Haftoche von der Mebischen mit den Nessinas Keach, Azatem Tiyuli Mamleches Kenin Vegei Kodesh, was Tiyuli, was sie beide abteichen, ihr soll sein, Loschen Shal Bakosho Zivui, und Nechet Haftoche, ihr wird sein Gei Kodesh, Mamleches Kenin Vegei Kodesh. Und das ist sehr toll, wie bald am Hosser der Haftoche, was jeder Ried hat, als bald jedoch mit Mann und Niedach, ist wie sie soll nicht sein, sei mal mit der Matze, wenn er geht zur Jüdischkeit, in als Mann oder Mokke Messuja, ist eine sichere Sache, als safe, wird sich umkehren, Lechorshi und Kehre, waren bald jedoch mit Mann und Niedach, wo das ist der Kirche an Entfehler, die was fragen als Scheile, was sie monten basiert, soll sein meiste Kedem Lenishma, wie bald das Risa bald Seichel, darf sich sein früher, der Havone war so gefawosser, soll sich vielen Beifen Messuyom, und unter dem, als tut das Beschlemusse beleif Schole. Maschenki Neber wird Magdim sein, Neisse, Edes sein, der nicht mehr Havone, kommt zur Cheis, als tut eine Sache mehr nicht wie Bichizeni ist, worin allein nicht dabei nicht aus, mehr nicht sein Kleho Asie, der Jodayim, der Aglaim oder andere Evrim, was sie sein mit keinem der Mitzwe. Das ist aber im Ganzen nicht richtig, worin Beschaß Ayid tut eine Mitzwe und fühlt sich wie der Eberster will, oder damals gefindt sich in dem Maimed und Matzev, was bei ihm ist das sein Maimed und Matzev TV. Und das, was gefindt sich, lief ich schon in einem Neifen und Matzev, was fällt bei mir Schlimmes von Kiyama Mitzvah ist, das ist der Rinnim, Komur Leil, Veloschen HaKosov, der Fall, was man mit Neuem oder Linionim, wo man mal rausgestuft von seinem Ort, wenn mir verstandig, als fühlt sich, legt sein Teva, und das ist sein Emesse Hanhoge, der Adrabe der Hanhoge, Bilte Ritsuyo, ist das am Subo von einem Maimed und Masse, was auf einmal rufgezwungen geworden. Each one of us, regardless of what business we are in or profession, the true workshop starts at 777 Parkway. You give us inspiration, you give us the pride of being Jews, and you give us the kind of nachas that we can derive any place in the world. And when you talked about sweet here, it also starts here. Next to you, we all become very sweet, and thank God for that. God bless you and give you many, many years of health and everything. Influence can spirit of the Jews around you and those that name their hosts. Thank you. I'm very occupied now about this presenting Sheven so called Steven laws of Narachik. And this affects directly also the Jewish activities and all the people around us. We behave according to this it became much easier to achieve all the good things that we all have spoken about. And to achieve it in a sweet manner, that's an area.
have for the world about Mashiach, the message you have for the whole world about the Mashiach? It was printed in all the press of all the countries. The Mashiach is ready to come now. It is only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. So people should be doing goodness and kindness for him to come. At least a little more than Mashiach will come immediately. That's what gives to charity, the double portion of charity. Thank you, Rabbi. You're very kind. Thank you, double portion of kindness. All right, thank you. Thank you. Double portion. Double portion. Молодец, завтра что мы в Машиах jetzt. Amen. Dann Mashiach. Das ist es. Amen. Komm her. Mashiach. Der Mazak Mashiach soll kommen schneller. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim e neste especial falando sobre Yom HaShoah, Yom HaTzmaut, Yom HaZikaron, esperamos que você tenha compreendido um pouco mais sobre essas datas fundamentais para o povo judeu e para o Estado de Israel. Nós temos um encontro marcado aqui na semana que vem e não se esqueça de acompanhar o Shalom Brasil também nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil! אני באמת רק רוצה להגיד לכם תודה מכל הלב, זה חלום שמתגשם ברצינות, וואי. לקח לי כמה ימים להקל את כל הערב המופלא הזה. זה באמת לא מובן מאליו שאנחנו כבר עושים מוזיקה ומופיעים ומקליטים 20 שנה, ואתם באים ותומכים ומפרגנים, כי בלעדיכם בעצם זה משימה משותפת אחרי הכל. זה עוד הרבה שנים, אמן, 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 ותמיד בשמחות ובבריאות, ותשמרו על עצמכם. כתבתי את השיר הזה לפני 10 שנים, שהלהקה כמעט התפרקה. יצאתי למרפסת 10 דקות, פרקתי את הדבר הזה. איזה מזל שזה לא קרה. זה השיעור הכי גדול. אני רואה שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק, ובעין דמעה של הרגש. יש כל כך הרבה תמונות ניצחון, ומעט מדי כישלונות מפוארים. האש שבי עולה גבוה, ועוד כולם לידי מסתכלים. והשעה טובה, ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח. אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה, אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה, יש חלומות שנותנים לנו להרגיש קרוב, התוכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב. השמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, אם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזור.
יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל. אני מאלה שבוחרים לא לטמון את הראש בחול, כי למרות הכל ולאן שלא אגיע אין שער ומנעול נעול בדרך לרקיע. והשעה טובה ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח. אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויעבור. מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה